Pronto, gente, estamos de volta. Acabamos de ouvir Renegados Além dos Rótulos. Muito boa apresentação, né? E enquanto o Marcelo chega aqui, dar uns recadinhos aqui para vocês. Lembrando que nós estamos no Festival Oficina do Rock 2020 online, né? Edição 2020 online. Evento esse que começou em 99 e tem tido várias edições. E agora está sendo online por conta da pandemia. O festival tem apoio e patrocínio de Vinho São Francisco. Um abraço aí, Diego e Luiz. Rock no Quintal Studios. Um abraço para o Thiago e para a Carol. New Road Harley Davidson. Um abraço para o Pedro e para o Lucas. Tatu Barber Rock Club. Um abraço para o Felipe. Bromes Beach Club Produções. Abraço para o Alex e para a Gardênia. Loja Center Music. Abraço para o Júnior. Fortaleza Rock. Abraço para a Vanessa Bruno e para o Lucas Mesquita. E também Carolina Indica. Realização Andrew Davis, Tech Meet e fotógrafo Luiz Felipe. Na line-up do Festival Oficina do Rock de hoje estão Marília Lima, que já tocou, Renegados Além dos Rótulos, que acabou de tocar, e em breve, né, daqui a pouco, depois da entrevista com Renegados, nós teremos ARS, Son of Road e Rick Castelo. Bom, aproveitar aqui para dar um recadinho para vocês sobre o QR Code, que está aparecendo aqui no canto da tela, né, para vocês fazerem doações para as bandas e para a produção. Tem o QR Code, tem a descrição. E aí, o link na descrição. E aí, através desse link, vocês podem fazer o pagamento pelo cartão de crédito ou gerando um boleto bancário, onde vocês podem pagar através da conta corrente, tá? E lembrando que logo mais nós teremos sorteios. Sorteio de tatuagem no valor de R$200, boné da New Road Harley Davidson e kit de vinho da São Francisco. Então, gente, aguardem que já já vai rolar o sorteio, tá? Já já sim, mais lá pro final vai rolar o sorteio. E já já Marcelo tá chegando aqui pra gente ter uma conversar sobre a banda. Pronto, chegou! Seja bem-vindo, Cíntia, aqui. Aqui o microfone. Pra você colocar aqui. Marcelo, enquanto isso eu vou dar uma olhadinha aqui nos recados. O pessoal tava falando direto aqui, viu? O André Mota, um fãzaço seu, tava falando dos efeitos irados dos pedais, tava gostando demais do som. Tava pedindo aqui a música Automatizado. Pois é, Automatizado é uma música que ela fica melhor com a banda, né? Porque assim tem vários efeitos e passagens e solos e tudo assim. Então é uma música que para tocar de forma acústica ela fica meio limitada, assim. Até dá para tocar como se fosse aproximado da composição, né? Mas aí a gente prefere dar prioridade às coisas que se adequam mais ao formato acústico. O Júler e Ângelo mandou um abraço, diz que vocês são ótimos. Moçada. A Ana Sabino e a Deia Sabino estão aqui presentes também. Queridas. Dar um abraço. Do velho Rota. Jeane Carvalho, Betânia Câmara. Dini. Betânia botou, vocês são maravilhosos. Betânia queridona. Pessoas queridíssimas. Estão sempre seguindo, né? Dando aquela força. E são pessoas que a gente encontrava sempre na noite, nos lugares, a gente tocava nos bares e tal, né? Tanto no Rota, no Boteco Vintage, no Gentilândia Bar, vários bares assim, né? A gente transitava muito e a gente espera que possa em breve transitar novamente na noite de Fortaleza, assim, de forma muito diversificada e fluente.
É, que assim, tava um ritmo muito bom e teve essa quebra, né, com essa pandemia e mexeu Pois com é, é uma tudo. coisa mundial, né? É. O mundo inteiro teve que dar uma freada assim. É. E é aquela coisa assim, é um inimigo invisível, né? Uma coisa que você não vê, mas que botou o mundo inteiro de joelhos. Foi. Né? As grandes potências, com todos os seus mísseis nucleares e tal, ficaram de joelhos diante de um inimigo invisível. Verdade. Né? Isso é uma coisa que é representativo pra caramba, né? Isso. Porque assim, isso mostra que todo poderio bélico é um detalhe à parte, porque a força da natureza ela é capaz de aniquilar todo o poderio bélico que os humanos acham que tem, né, toda a força que os humanos acham que tem. A natureza, ela dentro de uma semana, né, como foi provado pra gente, ela consegue abafar tudo, né? Todo esse poder que os humanos acham que tem. Foi uma coisa minúscula que mexeu. Ninguém consegue ver, ninguém consegue saber onde está, né? E ao mesmo tempo está em todo canto. É difícil. Bom, gente, sobre o sorteio, tá no Instagram, para participar do sorteio no Instagram do Oficina do Rock, tá? Que aí lá tem todas as explicações. O Leonan Tobias pediu para você falar sobre o processo de composição e inspirações. Então, eu não tenho um processo de criação que seja único, né? Assim, todas as composições foram criadas em momentos diferentes e por motivos diferentes. Então, assim, não tem fórmula. A fórmula é não forçar a barra. Essa é a fórmula. Assim, quando tem tempos que eu passo assim um monte de tempo sem compor nada. E assim, aí eu não forço a barra. Aí de repente assim, tem um tempo que é um monte de coisa vindo direto. E aí acontece, né? É claro que assim, você não pode ser preguiçoso de não buscar, de não, sabe? Você tem que também juntar essa coisa, a coisa da inspiração com a transpiração, né? É o trabalho junto com a inspiração. Agora você não pode forçar a barra nem de um lado nem de outro, né? E também não pode ser preguiçoso. Você tem que procurar, tem que trabalhar as coisas. Quando a ideia vem, você tem que procurar rebuscar, trabalhar a coisa até encontrar né, a forma melhor que você acha. Porque nunca está acabada, as composições nunca estão acabadas. Chega um momento que você está fazendo um disco ou qualquer coisa assim, chega um momento que você diz, não, agora eu vou ter que me desprender e dizer, porque toda vez que você escuta, você vai querer alterar, você vai querer modificar alguma coisa, né? Ainda mais sendo perfeccionista, você vai sempre querer mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa. Mas assim, no processo de composição, chega um momento que você tem que dizer, chega, agora eu tenho que me desprender a isso e tal. E aí quando você tá, assim, quando vem a inspiração, vem a letra, vem a melodia ou não, é aleatório, como é isso? No meu caso não tem é aleatório no meu caso. Tem assim, às vezes vem a letra, às vezes vem a melodia antes e às vezes vem junto, né? Assim, como é a música Grito, que eu inclusive toquei hoje aqui. O pessoal tá pedindo a Grito aqui. Eu cheguei de manhã
em casa, já quase amanhecendo o dia, sentei num banco da rua e veio a letra e a música ao mesmo tempo. E assim... Mas tem outras músicas que não, que vem a letra antes, ou vem a música antes, ou então as duas coisas vão sendo trabalhadas, ou então uma coisa vem um tempo depois, anos depois vem outra parte. Né? Assim, não tem assim, no meu caso, assim, cada um tem o seu processo de criação. No meu caso, não tem essa uma forma metódica. Ela às vezes vem de um jeito, às vezes vem de outro e tal, não sei o quê. E essa música Grito tem uma curiosidade de que um figura, às vezes, uma vez chegou para mim um figura que eu nem conhecia. Aí chegou para mim e falou, essa música você fez para sua irmã que morreu afogada, né? E tal. Aí eu fiquei assim, não fiz não. Cheguei de manhã em casa e fiz essa música. Cheguei na rua mesmo, cheguei em casa de manhã, fiquei num banco na rua e fiz. Não, você fez para sua irmã que morreu afogada. E aí... E pronto, um cara que eu nem conhecia, chegou e falou isso. E depois assim, eu fui pensando assim, eu tive duas irmãs, depois do meu irmão Ricardo, a gente teve mais duas irmãs, uma morreu com 2 dias e a outra nasceu morta, por incompatibilidade sanguínea e tal. Assim, então assim, uma... nasceu morta assim, na placenta e tal. Aí depois eu fiquei pensando assim, não sei se tem a ligação, mas teve essa figura que eu nem conhecia e tal, nunca mais vi, chegou e falou isso aí. E assim, e depois eu fiquei pensando assim, ó, teve uma irmã minha mesmo que morreu afogada na placenta, então. Olha aí que coisa. Então, são essas coisas assim que às vezes a gente... Né? Às vezes eu sou muito cético e às vezes eu sou muito espiritualista. Eu não gosto da questão de religiões, porque eu acho que religiões aprisionam as pessoas ao invés de libertar. Mas assim, eu não sou contra a religiosidade, né? O sentido de religiosidade de espiritualidade, aliás, né? A espiritualidade, ela liberta, né? Religiões aprisionam e espiritualidade liberta. Então é isso aí. E as inspirações, assim, as letras das músicas, tem algum tema específico que você gosta mais de abordar? Ou não, também é aleatório? Eu gosto de falar sempre de coisas que têm um contexto poético, principalmente, né? Contexto poético, e que tem críticas sociais, críticas políticas também, sem ser panfletário, né? Porque assim, não é legal, se ser panfletário fica um negócio chato, assim, mas coloco críticas políticas também, mas principalmente críticas sociais e poesia, né? E do dia a dia, falar do dia a dia juntando com a questão da linguagem, do rock, dessa coisa toda. O André Mota está perguntando se vocês lembram de quando tocaram na calçada da Avenida Juvita Feitosa, no final dos anos 90, Claro. na inauguração da loja ABCDs. Claro que eu lembro. Ele disse assim, quase fecharam a avenida, desci do ônibus para ver. Eu estava voltando do colégio, parei o ônibus, desci do ônibus para assistir. Lembro demais. Isso aí foi nos anos 90 ainda, e assim, e arbitrariamente, a galera, todo mundo muito doido, o pessoal botou uns cones fechando a avenida e ficou o trânsito sendo desviado pelo outro lado, arbitrariamente, uma coisa altamente, mas não fomos nós, foram outras pessoas que estavam lá que arbitrariamente fizeram essa onda, quase causaram acidente, foi fechar a avenida de um lado, porque estava todo mundo, uma galera juntou uma moçada
Era na frente da BCDs, era uma loja de CDs do Roberto Vasconcelos. Aí tinha essa loja na época e a galera, assim, como ali no bairro tem muita gente que gosta de rock and roll e tal, e era uma coisa diferente, a gente tocando na calçada e tudo, na época e tudo. Então juntou uma moçada. E aí também não foi por mal que o pessoal fez essa onda, porque estava preocupado, porque como tinha muita gente em torno da calçada, aí começaram a ficar preocupados dos carros atropelar alguém, aí botaram uns cones desviando o fluxo, só que sem nenhum, né, assim... Poderia ter desviado o fluxo, mas é aquelas coisas, como essas tem muitas coisas mais, assim, é uma imensidão de coisas que são bem mais... Eu acho legal, assim, a música de vocês tem algo que toca muita gente. Eu lembro de um dos últimos shows que eu assisti de vocês, acho que foi esse ano, talvez, ou foi final do ano passado, era no Gentilândia Bar. Eu tava passando, já ia pra casa, já era muito tarde, e aí eu ouvi o som de vocês. Eu digo, não, vou ouvir só uma música. E aí acabei ficando até o final. Até o final, pois é. Modéstia à parte, quem vai fica até o final. É como você vê isso. Ainda pede mais. Eu achei legal que era assim... lotado e aquela coisa assim, todo mundo curtindo a música, todo mundo gostando de verdade e estando lá apreciando. Eu gostei demais do que eu vi. E aí, assim, vocês misturam rock, blues, MPB, tem influência dos anos 50, 60, 70. Como é que vocês fazem essa mesclagem aí para sair o som? Porque tem um diferencial, o som de vocês tem um diferencial. Sim, pois é. Realmente, a gente tem uma gama muito diversificada de coisas assim. Tanto eu como os outros, né, os outros membros da banda, meu irmão Ricardo, o Celso também, que é um amigo nosso, que é percussionista, que tocou com a gente nos anos 90, depois... ele é paulista, voltou para São Paulo, depois retornou para cá e voltou para a banda. O Romualdo, que é mais novo na banda, mas já está há mais de 15 anos já com a gente. Então, assim, mais novo já está com mais de 15 anos. Então, sabe, assim. Então, e o Romualdo também tem uma puta músico e tem diversas influências e tudo. Uma das coisas, uma das coisas primordiais da banda, de quem entra, e tanto nossa de quem entra, é de ter essa diversidade de influências, né? Porque, assim, a linguagem é rock e blues, assim, o centro, a espinha dorsal é rock e blues, mas a gente coloca ramificações da música brasileira, especialmente da música nordestina. Tem um toquezinho de maracatu ali, tem? Também do maracatu, do baião de viola, do baião tradicional, de várias influências, mas não só isso, assim, a gente tem muito orgulho de ser nordestino, mas assim, mas a gente também não rotula o som de uma forma que fique rock misturado com isso ou com aquilo, ou com baião, ou com não sei o quê, ou com maracatu e tal, não sei o quê. Não, a gente tem influência de tudo isso, mas tem influência também de outras partes do mundo, né? Assim, para ter world music, né? World music, uma música universal, a música que seja que não fique bairrista, né? Eu não gosto dessa coisa bairrista. A gente tem muito orgulho de ser nordestino, cearense e tudo, mas o bairrismo é uma coisa que limita, né? Então a gente
coloca isso em algumas músicas, outras não tem, outras músicas da gente são a linguagem só blues, só rock e tal, não sei o quê, e algumas têm as misturas. Mas assim, com muito orgulho da música nordestina e tal, mas também de outras partes do mundo. E você já... Era até a pergunta que eu ia fazer, coincidiu do me perguntar, que o André... vocês já tocaram fora do Ceará, já tocaram fora do Brasil? A gente já tocou em outros estados, né? Já fomos para São Paulo, tocamos com o Serguei lá no Belém do Pará. Foi ser a banda de apoio do Serguei lá, num festival chamado Udstecno. Udstecno era no meio de uma reserva florestal e assim, foi uma carreta com gerador e a carreta se transformava num palco. Era a carreta, ela abria as laterais assim, aí tinha camarim com tudo, era tudo equipado, com ar-condicionado, com toda a onda assim, e abria o palco assim, e a lateral e formava um palco no meio da floresta. E era muito massa, com os igarapés, com as histórias. E era uma mistura de rave com rock. Então tinha o show das bandas de rock que tocou a gente com o Serguei. E tinha, aí você seguia nas trilhas e tinha vários sons mecânicos fazendo rave. Lá em Belém do Pará. Foi muito massa isso aí. Foi em 2004, isso aí. E foi uma onda, assim, né? O Serguei era uma figuraça, contou várias histórias e tal, de quando conheceu o Jimi Hendrix, de Morrison e tal, não sei o quê. Ele... né, tinha uma amizade com a Janis, aí disse, eu vou apresentar o de Morrison a você, mas tenha cuidado porque ele anda com os bolsos cheios de ácido. Você dá uma bobeira, ele enfia um ácido lá na sua garganta. Assim, e várias outras ondas, né? E muitas comédias. E agora voltando assim lá pro início, quando foi que tudo começou? Quando foi que a Renegados começou? A gente começou como a maioria das bandas de rock, tocando na garagem. Despretensiosamente, de brincadeira. Anos 80? E tal. Foi final dos anos 80, né? Final dos anos 80, tocando na garagem de brincadeira, despretensiosamente e tal. Eu comecei a tocar violão e tal, e logo em seguida o meu irmão se interessou por bateria. E aí a gente comprou os equipamentos que era possível na época, era muito mais difícil a gente ter. Hoje em dia a gente tem todos os equipamentos, assim, mas na época era inclusive proibido importação. E então a gente tinha uns instrumentos assim bem brucutu mesmo. Então eram uns amplificadores do jeito que dava, as guitarras também improvisadas. Uma bateria que o meu irmão arranjou era só a metade da bateria, né? Que a gente apelidou de Skylab a bateria. Skylab era um satélite antigo ainda. Então, a gente, porque a bicha era tão mondrongo, assim, que a gente apelidou de Skylab. Porque era só a metade da bateria. E aí, nessa coisa, a gente foi ensaiando e tudo. Na época o nome era ainda Rockabilly Gang, porque a gente, nos anos 80, a gente detestava aquela coisa pasteurizada do som. E a gente gostava de um som mais cru. Tal. Então a gente ouvia vinil de rock, de blues, né? De Elvis, Chuck Berry, Little Richard, né? E outros bluseiros e tudo. Então o nome era Rockabilly Gang. Mas aí depois a gente chegou a fazer um show apenas com esse nome, num bar chamado Bar IP, que era de um primo nosso, Ezio Pinheiro, que inclusive é parceiro em algumas músicas. E
e esse nome já é em homenagem a um bar que tinha em Mossoró, do meu avô com meu tio-avô e tal, o meu avô era cantador de viola. Uma coisa vai puxando no outra. sangue já, viu? Então, assim, IP, Irmãos Pinheiro, né? E aí a gente começou a fazer os shows lá, Messejana, nesse bar. E logo em seguida a gente mudou o nome para Renegados, em 93, e aí teve diversos shows. E assim, a gente fazia de uma forma... Na época a internet era muito limitada. Era. E a gente fazia coisa de... com cartazes, colando cartazes, fazendo onda, saía de madrugada colando cartazes nos bairros vizinhos e tal. E assim... levando batida da polícia e conversando com a malandragem e aquela onda toda. Era um esquema barra pesada. E o nome Renegados? Canivete no bolso e a garrafa de cachaça na outra. de moto, numa CB400 que tinha. E aí a gente saía e fazia isso de madrugada e tal. E aquela história. Bom, é muita onda. E aí, só que esses shows aconteciam, teve vários. E pronto. Aí... são muitas coisas. Se for para contar, tem muita história. Tem muita coisa para falar mesmo. Uma última perguntinha. Quais são as redes sociais para o pessoal ouvir mais o Renegados? Bueno. Então, o nosso canal no YouTube, né? O pessoal Renegados. Quem gostar do som, a dica é se inscrever no canal. Quem puder se torna membro, ativa o sininho para receber as notificações de novas postagens e tal. E curtir os vídeos, né? Porque quanto mais você curte os vídeos, mais os robozinhos do YouTube vão colocar você em evidência e tudo. Curtir os vídeos, tornar membro se puder e se inscrever no canal. É isso. E aí tem Facebook, tem a página Renegados, além dos rótulos, no Facebook, tem Instagram, tem Twitter, Banda Renegados, tem o Instagram. Bom, tem no perfil Marcelo Pinheiro Rocha, porque tinha um perfil Banda Renegados, mas eles desativaram porque disseram que era uma empresa, não podia, mas não é empresa porra nenhuma. Mas eles disseram que era e não pôde, eu tive que abrir um no meu nome, que até então não tinha. Então é Marcelo Pinheiro Rocha. Marcelo Pinheiro Rocha. Eu queria agradecer a Banda Renegados. Eu que agradeço, querido. Marcelo, por ter vindo aqui, por ter conversado com a gente. Eu que agradeço. Fiquem ligados que agora nós temos a banda ARS. Vamos lá para o estúdio agora para assistir a ARS.